Bem-vindos à nossa análise. Seguimos aqui com Evolução em Dois Mundos. E, olha, a sensação é que o livro vai ficando mais fundo a cada passo, né? Fica mesmo. É impressionante a profundidade que ele alcança. Exato. E hoje a gente chega no capítulo 9, Evolução e Cérebro. As fontes trazem uma visão bem específica sobre o desenvolvimento do nosso centro de comando. É uma abordagem que, junta mesmo as duas coisas, né? Descreve a evolução biológica do cérebro, mas com essa ótica singular de que tudo isso foi acompanhado, talvez até orientado, por uma dimensão espiritual. O cérebro não só como órgão, mas como uma ponte, sabe? Entendi. Então, como é que eles descrevem essa jornada na prática? Começando lá do básico. Olha, o texto faz um percurso bem interessante. Começa lá atrás, com agrupamentos de células nervosas, sabe? Em organismos bem simples, e vai até as estruturas super complexas que a gente vê nos vertebrados. Menciona as vesículas cerebrais primordiais, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, que são tipos blocos iniciais, né? E acompanha o refinamento disso nos peixes, anfíbios, répteis, aves, até chegar nos mamíferos. E nos mamíferos tem um salto, né? Sim. Aí destaca o aparecimento das circunvoluções, aquelas dobras que aumentam a área, né? Nos cérebros mais complexos, os tais girencéfalos, e a expansão do córtex, claro. E aí que entra a ideia da ajuda externa, que você mencionou. Os instrutores celestes. Como isso se liga com a biologia? Exato. É nesse ponto que a visão do livro se diferencia. As fontes sugerem que essa complexificação toda não foi só, digamos, obra do acaso ou da seleção natural pura e simples. Certo. Apresentam essa ideia de espíritos divinos ou instrutores que teriam, de alguma forma, atuado como arquitetos ou guias, sabe? Ajudando a construir essa estrutura para que ela pudesse ser um veículo melhor para a mente, para o espírito. É uma camada de propósito, assim, sobre a evolução. Entendo. Uma intencionalidade no processo. E o que me chamou muito a atenção foi a conexão que o texto faz do cérebro, essa estrutura física, com funções, mais sutis. O cérebro como o ninho da mente. Essa metáfora é chave no capítulo, né? O desenvolvimento do cérebro é ligado diretamente à capacidade de pensar, de refletir, meditar, ter discernimento. E vai além, né? Vai além. Conecta essa evolução até com a capacidade para mediunidade, que o texto define como essa comunicação entre consciências em planos diferentes, encarnados e desencarnados. Quer dizer, o cérebro sendo preparado biologicamente para interações que, transcendem o físico. Fascinante. E essa conexão desce até o nível celular, pelo que eu vi. A descrição do neurônio é bem detalhada. Eles detalham mesmo. Chamam o neurônio de usina microscópica e falam de um pigmento específico de cor ocre dentro dele. Ocre? Isso. Que estaria estreitamente relacionado com o corpo espiritual, aquele conceito da contraparte não física, né? E seria importante para o pensamento. E tem um detalhe curioso. Dizem que esse pigmento aumenta com a idade. Sugerindo o quê? Uma ligação entre amadurecer e a atividade mental ou espiritual ficar mais intensa. Exato. Essa é a sugestão. Uma relação entre o envelhecimento físico e essa atividade mais sutil. E além do pensamento, o livro também fala dos reflexos, dos sentidos, como isso entra nessa história da orientação. Sim, aborda a organização dos reflexos básicos, tipo flexão, miotático, os posturais, como a base funcional mesmo, e descreve o desenvolvimento dos sentidos, né? O farato, o paladar, a visão, onde a mente usaria o cérebro para captar o mundo e interpretar. E a orientação entra aí também? Entra de novo. Menciona as inteligências sublimes orientando o refinamento dessas capacidades, preparando o organismo para interagir com o ambiente de um jeito mais rico, mais completo. Essa ideia de um controle ou uma influência espiritual parece que vai até para o sistema nervoso autônomo, né? Aquele que a gente não controla conscientemente. Justamente. As fontes falam de uma direção espiritual organizando esse sistema também. Descrevem os neurônios criando umas vias eletromagnéticas de comunicação entre esse governo espiritual, como eles chamam, e as funções do corpo. Vias eletromagnéticas. Chega a dizer que certas células, nesse microcosmo prodigioso, ficariam sob controle direto do espírito, respondendo aos impulsos dele. Certo. Então, juntando tudo isso,
qual é a imagem final do cérebro que esse capítulo pinta? O tal gabinete de comando? Essa é a expressão que usam. O cérebro como o centro operacional mesmo, sabe? Onde o espírito se manifesta no plano físico, expressa sentimentos, pensamentos, citam até o diencéfalo, uma área mais profunda, como ponto de ligação entre o centro coronário, que nas fontes está ligado à espiritualidade, e o córtex. Entendi. Basicamente, é a ferramenta essencial que permite ao espírito, usando a responsabilidade, o livre-arbítrio, construir o próprio caminho de aprendizado e ascensão. Sem dúvida, uma visão bem complexa, né? Que realmente expande o que a gente normalmente pensa sobre o cérebro. Integra biologia e conceitos espirituais de um jeito muito amarrado, como a gente tem visto em Evolução em Dois Mundos. Com certeza. Apresenta o cérebro não só como produto da evolução, mas como parte de um propósito maior, né? Isso. E deixa a gente pensando, né? Se a gente aceita essa premissa das fontes, de que células podem responder a impulsos não físicos do espírito, o que isso poderia significar sobre o nosso potencial de influenciar nossa própria biologia, talvez de formas que a ciência ainda está só começando a arranhar a superfície, né? Nossa, é verdade. Uma provocação e tanto para a gente refletir. Bom, e com isso, acho que fechamos nossa análise por hoje.